poder falar por esse veículo. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai conversar um pouquinho nessa manhã, trazer alguns dados. O Igor até falava, né, Igor, na semana passada, alguns números muito expressivos que foram apresentados, governador, durante uma coletiva de imprensa, né, na semana passada no Palácio, a respeito do desempenho da educação aqui no nosso estado, né, para que a gente possa recapitular rapidamente. O desempenho do ensino médio das escolas públicas aqui de Mato Grosso foi o segundo melhor entre os 26 estados e o Distrito Federal no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, dados relativos a 2023. E aí, a gente acompanhou, né, as declarações ali do governador Mauro Mendes a respeito desse assunto, o secretário Alan Porto também. E eu queria que o senhor, né, que é um grande entusiasta da educação, a gente sabe todo o desempenho, as gestões exemplares que o senhor teve em Lucas do Rio Verde, inclusive, sempre com a educação ali, né, Igor, Pedro, falando muito alto, né, um dos principais pilares ali da gestão do senhor. Queria que o senhor também compartilhasse com o nosso ouvinte alguns detalhes desse número, a que o senhor atribui esse desempenho tão significativo na educação aqui de Mato Grosso. Bom, primeiro, a educação é uma atividade que, ao meu ver, e ao ver do governador Mauro também, é das mais sublimes que qualquer governo possa ter. E nós, desde o início do mandato, em 2019, nós pactuamos e o Mauro me pediu para que eu ajudasse a coordenar as ações na educação. E a nossa meta nessa época era chegar entre as 10 melhores do Brasil até o final do segundo mandato, em 8 anos, né? Felizmente, chegamos antes, antecipamos o alcance da meta. Isso se deu por um conjunto de medidas que são muito fáceis, né? Eram muito fáceis de prever no nosso planejamento. Ou seja, melhorar a ambiência escolar através da correção, construção, reformas, adequação dos espaços físicos para que todos os alunos e também os professores, os trabalhadores da educação tenham um bom ambiente para trabalhar, assim como é o ambiente de vocês. Imagina se não tivesse ar-condicionado aqui, se não tivesse uma boa iluminação, né, seria muito difícil para vocês trabalhar. Assim é nas escolas também. Nós tínhamos muitas escolas defasadas, escolas que eu chamo de derreter criança, né, com o pé direito baixo, sem climatização, iluminação ruim, mau cheiro. Não tem como o público que frequenta a escola, crianças e professores, ter um bom desempenho, né? Então, um bom ambiente escolar, que ainda não está como queremos, nós estamos nessa rota da construção da infraestrutura escolar que queremos e que podemos oferecer para a nossa clientela da educação no Mato Grosso. Nós já andamos um bom pedaço, né? A valorização, qualificação permanente dos professores também foi um ponto que nós concentramos bastante energia. A integração dos quadros nesse objetivo de melhorar a qualidade da educação através das premiações que nós estabelecemos, né? Que confere ao professor 13º até 14º salário, dependendo do desempenho, e investimentos em equipamentos de tecnologia e modernização do nosso sistema de ensino. O Estado investiu desde 2019, e no início, os primeiros anos, vocês sabem, foi muito difícil, não tinha recursos para investimentos. Mas esse ano, por exemplo, nós estamos investindo cerca de R$16 mil por aluno ano da nossa rede estadual, né? Além disso, nós organizamos a educação, fizemos um redimensionamento, dando aos municípios a responsabilidade de fazer a educação dos anos iniciais, as crianças, né, desde a iniciação escolar, os anos iniciais, o Estado ficou com os anos finais e segundo grau, ensino médio, né? Isso também contribuiu para a organização e para a melhora desses índices. Porque na nossa avaliação, e o que nós temos de exemplos, bons exemplos no Brasil, mostra que o município faz muito melhor o ensino básico do que o Estado, em regra, via de regra, né? E nós caminhamos para esse rumo, não inventamos nada, copiamos os melhores e estamos
caminhando para ser, se Deus quiser, eu acredito que num médio prazo, ser o melhor do Brasil. Nós podemos ser o melhor do Brasil. Governador, eu acompanho a sua trajetória na política, como executivo lá desde Lucas de Rio Verde, como a Camila fez referência. E sou, já disse aqui semana passada, ao comentar essa questão do IDEB, que sou oriundo da escola estadual. Estudei em escola estadual a vida toda, governo do Jaime, governo do Dante. Eu sou da época que a merenda era servida quando tinha em cuias, umas cuinhas azul. Ar-condicionado nem na sala da diretoria existia. Quadra poliesportiva não tinha cobertura. Além de outras dificuldades da época. Livros escolares, por exemplo, eram trocados a cada 4 anos. Os alunos eram obrigados a fazer a capa de livro para preservar, para poder estudar. O ambiente hoje é completamente diferente. Mas já era ainda diferente quando vocês assumiram o governo do Estado, porque eu lembro que os números falavam por si. E, tradicionalmente, a educação em Mato Grosso sempre foi terceirizada. Mesmo em governos bons, como foi o do Blairo, foi um governo bem avaliado, a educação, por exemplo, ficou a cargo do PT. Às vezes a gente esquece desses detalhes, mas hoje a gente consegue lembrar. Tivemos lá a época do deputado Ságuas, a época da deputada Rosaneide à frente, mas que era exclusivamente de um partido político, para agradar sindicato, para falar a verdade. E fazer essa separação e transformar a educação numa pasta técnica, eu imagino que foi extremamente difícil. Me recordo das notícias do início do governo, que teve muita resistência, campanhas porque escolas estavam sendo fechadas, mas na verdade estavam sendo adotadas aí questões técnicas. Foi difícil chegar até aqui, levando em conta todos esses detalhes? Igor, sempre tem conflito, né? Porque os interesses, infelizmente, eles divergem, né? Tem um espírito, e a verdade, isso que você falou, a educação por muito tempo foi entregue a partido político, e nós resgatamos isso e devolvemos a educação para o Estado, que o Estado é a soma de todos os matogrossenses. E quem tem que cuidar das coisas importantes, quem cuidar de criança é o pai e a mãe, né? Por isso que nós fizemos esse redimensionamento, devolvemos para os municípios os anos iniciais, porque o município, o prefeito está ali, os vereadores, a comunidade fiscaliza, é muito mais fácil de alimentar o sentimento de pertencimento. O Estado é o tio, o Estado está longe, o município é o pai, né? Por essa razão, a gente fez esse redimensionamento, que também contribuiu muito para essa melhoria. Mas a pergunta que você me fez, é muito difícil, sim, governar se o governo for fraco. Se o governo tiver que partilhar, dar pedaços, quinhões do Estado para partido político. Eu te digo com franqueza que não vale nem a pena governar se o governador não tiver o pulso e a capacidade de montar a sua equipe de acordo com os interesses da sociedade. E nós fizemos isso. O Mauro, que me convidou para ser vice dele para ajudar a governar, nós tivemos a contratação da sociedade. A sociedade nos contratou no primeiro mandato, no primeiro turno, já em 2019, né? Quer dizer, um governo que se elegeu já no primeiro turno, se elege com mais força para fazer as mudanças que tem para fazer. E os deputados, à época, contribuíram muito em todas as reformas e nos apoiaram para tomar essas medidas, né? De fato, o Sintep, ao longo do tempo, sempre tentou comunicar que o que estava sendo feito seria a destruição da educação, quando, na verdade, era o contrário. Nós reduzimos, nós tínhamos 700 e, salvo engano, eu não lembro bem dos números, mas 760 escolas, nós transferimos cerca de 100 endereços, que não eram escolas, eram endereços, que tinha lá diretores, tinha um corpo lá que fazia muito mais política do que educação. Então, nós diminuímos o número de escolas, oferecemos mais vagas, né? Oferecemos escolas com muito mais equipamentos para atrair os alunos, como quadra de esporte coberta. Agora estamos implementando a piscina semiolímpica nas novas escolas, todas terão piscina semiolímpica. Alimentação de qualidade na escola, com refeitórios mais organizados, cozinhas semi-industriais, tudo isso para
diminuindo o número de escolas, a gente consegue fazer, porque a escala aumenta e vale a pena investir, né? Você não consegue fazer escolinha de 100 crianças, toda a estrutura necessária para ter esses equipamentos. Agora, escola com 1.000 crianças dá para fazer, vale a pena, dilui esse custo e todo mundo ganha com isso. O que nós fizemos foi isso e também contribuiu muito para essa melhoria. Agora, só para concluir, a tua pergunta é uma pergunta muito importante e pouquinho, gera um pouco de polêmica na resposta, mas realmente, se o governador não tiver força para montar uma equipe de pessoas de confiança com a missão de fazer, né, livre das influências e das indicações dos partidos no dia a dia, vale a pena. Senão, não vale a pena. Tem muito governador, tem muitos governos que estão sequestrados, tomados pelos partidos políticos e não conseguem administrar. Basta ver o orçamento do Brasil, os orçamentos que estão sendo administrados pelo Legislativo, não mais pelo Executivo. Está havendo uma inversão de valores que realmente está ficando muito difícil para administrar. Obrigado. Pedro, 8h27, você que está sintonizando agora, a gente está conversando com o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta, falando ainda sobre esses números, né, da educação, a evolução do ensino público aqui no estado. Fica à vontade, meu amigo. Governador, o senhor mencionou e a gente observou também, pesquisando ali, onde as cidades se destacaram no IDEB, de fato tem um investimento muito pesado do ponto de vista da estrutura ali da escola. O senhor até mencionou essa questão de piscina, entre outros atrativos, vamos chamar assim, mas tem também nitidamente um investimento no pessoal, ou seja, no professor, no profissional, de certa forma, ali incluso dentro desse estabelecimento escolar, e aí em todos os aspectos, não só o professor, mas enfim, todos os funcionários ali. Nesse sentido, o que o governo de Mato Grosso tem feito, que o senhor pode destacar? O senhor até mencionou essa questão, né, de o professor, no final do ano, ter até 14º, né, a depender ali do desempenho. Como é que é feito esse desempenho? Como é que é avaliado esse desempenho? O que o governo de Mato Grosso tem feito no sentido de valorizar profissionalmente os profissionais da educação em termos de salariais, por exemplo? Bom, para começar, nós temos o piso salarial que está entre os 5 melhores do Brasil, né? Professor, 30 horas, salvo engano, algo em torno de R$5.000, 40 horas, R$7.000. Nós entendemos que esse valor não é o que nós queremos, mas nós estamos no miolo do Brasil e a nossa realidade é essa. Então, o que eu sempre falo, e o Mauro também, que na hora que nós tiver a melhor educação do Brasil, certamente nós teremos o melhor salário do Brasil. Não é difícil para o estado de Mato Grosso remunerar os professores de maneira exemplar. E nós estamos melhorando o quadro. Nossos professores estão evoluindo, estão melhorando. E isso está... O IDEB, o resultado do IDEB também mostra diretamente a evolução dos professores, né, que é o que nos interessa muito. Esse plano de valorização que está estabelecido desde o ano passado, ele premia os professores e as escolas de acordo com o seu desempenho, né, podendo cada profissional capturar 2 salários a mais por ano, né? Nós estamos pensando e planejando a reforma do plano de carreira para permitir que os nossos professores antevejam, possam perseguir o melhor salário do Brasil, que é quando nós estivermos entre os 2, 3 melhores do Brasil, que deve acontecer, a continuar nesse caminho. Isso deve acontecer nos próximos 5, 8 anos. Tá? Então, o negócio é bom quando todo mundo está feliz. Tá? As nossas escolas precisam melhorar mais. Nós estamos entrando em Cuiabá e Várzea Grande, mudando o sistema, a infraestrutura escolar, como eu falei, com escolas que são denominadas, inclusive, colégios estaduais integrados. Já inauguramos o primeiro, tem mais 4 para inaugurar esse ano ainda.
3 em Cuiabá e 1 em Várzea Grande. Isso é a nova estrutura de escola pública que o Mato Grosso vai ter. E a partir daqui não tem como retroagir. As conquistas que a sociedade tem, e eu pude medir isso e viver essa experiência em Lucas, que eu fui prefeito por 3 mandatos, por sinal, no IDEB, das 10 melhores escolas do estado, salvo engano, 4 ou 5 foram de lá. A sociedade não aceita retrocessos. Então, o prefeito que não fizer o dever de casa, que não for dali para frente, não oferecer melhoras, já é mal avaliado. Se retroagir, então, o povo não tolera, expulsa. Que as conquistas que a sociedade tem, né, quando sente que se torna patrimônio público, e o povo não quer mais perder. Lucas é assim, Nova Mutum é assim, são exemplos que podem ser vistos já em vigor, já há mais de 20 anos, né? E a educação não se faz em 1 mandato, 2 mandatos, a educação se faz num processo de persistência, tem que estabelecer um rumo e persistir, vencer as críticas, né? Claro, com argumento, com lógica, e persistir, não deixar os atores do corporativismo nos puxar para trás. Que o retrocesso é muito triste. Nós vimos isso no Mato Grosso nos últimos anos. Governador, só aproveitando um pouco do gancho ali do Pedro e também do Igor, quando ele falava dessa questão de todo esse processo de reestruturação, né, que foi feito na educação, o senhor dizia ali que o Sintep, enfim, alguns profissionais tentavam passar uma mensagem de que haveria uma destruição, né, da educação, e o PANOC cita agora essa questão salarial também, que é um ponto ainda que há algumas reclamações, né, o senhor já falou dessa perspectiva aí de melhora, de um plano de carreira, o senhor acha que as críticas nesse sentido, elas pertencem a um pequeno grupo de profissionais, elas são justas? De que forma também que o governo recebe essas críticas quando estamos tratando dessa questão salarial? A gente recebe com realismo, né? Sabemos que o professor ganha pouco, tá? No Brasil. No Brasil, o professor ganha pouco. Mas a realidade é essa. Você veja que nas escolas particulares, as melhores escolas aqui de Cuiabá, os professores também ganham pouco, tá? Nós estamos investindo, como eu falei, cerca de 16 mil por aluno ano esse ano. Ano passado foi 15. O ano que vem deverá ser 18. E isso dá R$ 1.500 por aluno mês, os 12 meses corridos, né? Você sabe quanto é uma matrícula numa escola particular. Então, o governo não está deixando de gastar e gastar bem na educação. A diferença é que sempre se gastou, mas agora nós estamos gastando bem. E isso não agrada muita gente que quer que se transfira tudo para salário. Nós reconhecemos que os professores merecem mais e o Estado poderá dar mais. Há uma perspectiva, há um cenário muito positivo para melhorar a remuneração dos professores. Isso tem que ser conectado, nós sempre falamos, com a melhoria nos índices de educação. Isso está acontecendo, então é hora de pensar, né? Por isso nós estamos começando a discutir esse plano de carreira, para que, com o cenário que nós vemos hoje, projetar isso para frente para que a gente consiga botar Mato Grosso em primeiro lugar no Brasil na qualidade da educação. 8h34, vice-governador Otaviano Pivetel, nosso entrevistado desta manhã, falando um pouco sobre educação. Eu sei que Igor quer falar também um pouquinho de política. Igor, ainda temos um tempinho aqui. Fiquem à vontade, meninos, para seguir aqui o nosso bate-papo. E o ouvinte também, né, participa conosco a qualquer tempo, manda a tua mensagem, a tua sugestão aqui pelo 6599803-5580. A gente falar de política, finalizar sobre educação, que é importante ainda, governador. Obras em educação, investimento em educação nem sempre aparecem. Eu sei que o senhor entende bastante também de infraestrutura, que é algo que fica visível aos olhos do cidadão, da população de uma maneira geral, aparece rapidamente nas pesquisas. Tradicionalmente, o político gosta de inaugurar obra, e na educação, a não ser as inaugurações de escolas, os investimentos eles vão ficando ocultos muitas vezes. Mas a minha pergunta é no sentido assim, está sendo feito um plantio agora. O que o senhor imagina daqui a 10 anos
daqui a 8 anos, quando estes alunos deixarem a escola pública para buscarem o seu caminho profissional? Que diferença isso vai fazer? O senhor que vivenciou isso lá em Lucas, muito se falava lá atrás de efeito X da educação, que é o aluno oriundo de escola pública ser obrigado a fazer uma faculdade particular, ter que pagar por ela ou ser beneficiado de algum programa do governo federal de financiar a faculdade pública, a universidade pública. E o oriundo de escola privada, esse sim ocupava as vagas nas universidades públicas. O senhor acha que esse efeito X vai acabar, pelo menos aqui em Mato Grosso, ou vai diminuir com essas políticas públicas que estão sendo implementadas agora? Nós teremos um futuro de jovens, de adultos, melhor posicionado no mercado de trabalho? É isso que nós buscamos. Se a gente analisar qualitativamente hoje, nós temos uma indústria de diploma no Brasil. Não me engano, a que eu gosto começa na educação pública, né, que é de má qualidade, e se estende a essa indústria das universidades que oferecem facilidades com pouco conteúdo, pouca qualidade, e no final um diploma. Então, nós vemos uma multidão de brasileiros jovens com diploma universitário e que não sabem fazer nada, né? Nós temos que mudar isso. E a mudança disso se faz do início. O ensino básico é a base. O termo básico já define. Se não tiver um ensino básico bem concebido, já fica comprometida a base, o alicerce fica comprometido, né? Então, o ensino público, que desde a pré-escola é oferecida pelos municípios, né, compartilhado com o Estado, né, num sistema de educação pública integrado, né, assistido, que nós fazemos questão de trabalhar com todos os prefeitos, todas as prefeitas. O trabalho que nós fazemos e a maneira que nós tratamos a educação pública, a gente nem considera escola municipal ou estadual. É tudo ensino público e, portanto, nos interessa. Nós repassamos recursos do Estado para os municípios que precisam, os menos dinâmicos economicamente, vamos falar assim, para sustentar também o ensino básico. Não há nenhuma dificuldade e a gente não pensa duas vezes quando se trata de educação, que é uma das prioridades, assim, inegáveis nossas, né? Então, um ensino básico de qualidade, um ensino médico de qualidade, com ensino técnico junto, né? Para libertar o jovem. O jovem já pode começar a trabalhar. Já sai em condições de trabalhar, para ir para o mercado de trabalho. O ensino superior é uma escolha de cada um. Qualquer país desenvolvido do mundo é assim. A pessoa ganha a liberdade, né, autonomia, com a educação de qualidade, e aí fica a seu critério. Estudar, fazer a faculdade agora, ou daqui 2 anos, daqui 3. Faculdade não é o básico. Faculdade é uma escolha já de quem... e seria ótimo que essa escolha fosse feita pelo jovem trabalhando e já com a clareza do que ele quer, aonde que ele quer se especializar, qual o ensino superior que ele quer fazer. Então, o que nós vamos oferecer para os nossos jovens, estamos oferecendo, nós vamos melhorar muito isso, é uma educação básica muito bem feita, um ensino médio profissionalizante muito bem feito, para que aí ele, livre, autônomo, ele possa escolher qual a faculdade vai fazer. Faculdade, para nós, não é prioridade. Para nós, prioridade é ensino básico e ensino médio. Nós estamos com foco e determinados a fazer isso e tornar Mato Grosso uma referência para o Brasil. 8h40, Igor. Não sei se o Panoc tem mais algum questionamento também em relação à educação. A gente quer aproveitar também um pouquinho para saber, né, como é que o governador vai atuar também, se vai atuar nessa campanha política, governador aqui na capital principalmente, ou se vai percorrer também os municípios aí do interior. A gente tem aqui, né, essa composição, né, o deputado Botelho com o médico Dr. Sandrin, que é do Republicanos. O senhor assinou embaixo essa escolha, né? Acha que é um nome também muito simbólico
escolher um médico de atuação há tantos anos aqui na saúde. Igor também já falou sobre esse ponto aqui pra gente, algumas análises que ele fez aqui na CBN. A saúde, né, em uma situação tão delicada aqui na capital, tudo aquilo que a gente acompanha há muitos anos, prisões, afastamento de prefeito, uma série de operações, e aí traz o Republicanos o nome de um médico, também depois de uma escolha ali dentro do partido. Como é que está o Otaviano Pivetta nessa construção aqui na capital? Vai também atuar na campanha eleitoral? Queria que o senhor falasse um pouquinho também disso para o nosso ouvinte, governador. Doutor Marcelo, primeiro vamos falar do doutor Marcelo, né? Doutor Marcelo Sandrin, eu sempre falei que é um profissional liberal, é um médico que tem uma história muito rica, não só no exercício da profissão dele, mas também como ser humano bondoso, caridoso, fez muita filantropia durante a história dele, é também um empresário do ramo, ele tem um estabelecimento, uma empresa hospitalar, então eu acho que tem poucas pessoas preparadas e conhecem Cuiabá como poucos, né? Não só Cuiabá, a Baixada Cuiabana. Tem poucas pessoas que têm o preparo e a maturidade, as condições que ele tem para ajudar o Botelho nessa missão de melhorar a saúde de Cuiabá, né? Nós temos candidatos em cerca de 80 municípios, né, no estado de Mato Grosso, o meu partido. Eu falei para todos que em algum momento me procuraram que nós temos um pouco de dificuldade. Primeiro, nós estamos trabalhando, nós estamos governando o estado de Mato Grosso, Mauro e eu. Eu ajudo muito na atividade governamental. E acho pouco produtivo a gente se meter nessas brigas de paróquia, que eu chamo. Briga no bom sentido, né? Mas a eleição não deixa de ser uma disputa que às vezes é briguenta, né? E um governante, não é lugar do governante se infiltrar, se meter. Eu sou contra. Então, de qualquer maneira, nós estamos avaliando, eu e o Mauro, como ficou as configurações, as candidaturas, para que não aconteça do governador pedir voto para o candidato do União Brasil e eu pedir voto para o candidato Republicanos, que fica uma coisa até incoerente, já que nós estamos no mesmo plano político já há 6 anos e nos acertamos muito bem, né? Então, nós estamos avaliando isso agora. Aqui em Cuiabá é uma questão pacificada. O nosso partido é o vice do candidato, que é do União Brasil, do Botelho. Mas a nossa missão maior é fazer bem o que nós estamos fazendo, que é governar. E, é claro, temos candidatos dos nossos partidos que vamos gravar mensagem de apoio, essas coisas, mas entrar em campanha política municipal acho que não é dever do governante. Nosso dever é cuidar bem dessa missão que a sociedade nos deu, que é governar. E a gente usa muita energia para isso. Eu não acredito que seja conveniente para o povo que nos elegeu que a gente fique se metendo, alimentando, botando energia em brigas paroquianas. Eu sempre falo isso e eu acho que isso fez parte da história do Mato Grosso, só que a gente tem que modernizar essa relação aí e respeitar mais a sociedade, né? Qualquer uma das eleições, que vão ser 142, salvo engano, no Mato Grosso, ninguém melhor do que o povo que mora ali, né, a paróquia, para conhecer os candidatos e tomar suas decisões. Nós vamos apoiar, nós vamos fazer, nós vamos nos relacionar e apoiar todos os municípios, independente do prefeito, do partido do prefeito, como fizemos nesses anos todos que nós estamos governando o Estado. A prova foi que o Mauro, na reeleição, teve apoio de 140 dos 141 prefeitos do Mato Grosso, independente de sigla partidária. Fica muito pouco interessante a gente ficar se metendo em encrenca municipal. Governador, eu me recordo da eleição de 2010, o senhor já era candidato a vice do Mauro Mendes, perderam aquela eleição para o Silval, foram eleitos, reeleitos, e muita gente da classe política, os analistas mais tradicionais diziam o seguinte: olha, o Pivetta é difícil,
Piveta e o Mauro não vão dar certo. Você se recorda desses comentários? Olha, o Piveta é experiente, o Mauro também, são dois bicudos, não vai dar certo. O que a gente está vendo na realidade nesses últimos 6 anos é bem o contrário. Principalmente leva em consideração uma análise da performance dos vices anteriores, desde que eu me recordo por gente que eu estudei. O papel do vice era muito diferente do que o senhor está exercendo agora. É um vice participativo, eu acompanho a agenda do senhor no Instagram, vejo que está ali sempre atendendo os prefeitos, muito focado na questão da educação, na questão da infraestrutura, e muito elogiado pelo próprio governador, que defende sua candidatura ao governo em 2026. Como é que está sendo essa experiência de trabalhar esses 6 anos com o governador Mauro Mendes? Lembrando que as 3 vezes que vocês foram candidato foram juntas, uma derrota, 2 vitórias, e, de fato, o senhor já está se preparando para disputar a eleição de 2026, levando em conta todo esse histórico e esse elogio que o próprio governador faz, ele não nega, ele fala o tempo todo que o candidato dele ao governo é o Otaviano Piveta. Igor, eu estou me preparando, sim. Eu estou me preparando. Ao longo da vida, venho me preparando e o meu sonho é esse. Meu sonho de vida é esse. É poder chegar e deixar a minha contribuição para esse Estado que me acolheu e que me permitiu desenvolver a história de vida que eu desenvolvi, né? Quanto à relação de eu e o Mauro, ela é uma relação respeitosa, porque nós fizemos o nosso pacto baseado no ideal, né? No ideal de servir o Estado de Mato Grosso, e a gente conversa muito pouco, talvez seja uma das razões pela qual a gente se acerta bem. A gente conversa pouco e, curiosamente, quando nós falamos, o que eu fiz e o que ele fez é tudo alinhado. Sem falar muito, a gente temos propósitos semelhantes e isso permite que a gente se entenda nas ações. Ele nunca me desautorizou, né? Eu, às vezes, tomo muitas decisões que eu até um pouco ansioso, porque digo, pô, vai que eu não tenho a caneta, né? Eu tenho que convencer, eu tenho que ganhar no mérito. Mas ele até hoje nunca me desautorizou, né? É uma relação, portanto, respeitosa e baseada em fundamentos que vão além da relação pessoal. Nós temos um objetivo, que é construir um Mato Grosso forte, grande e para todos. E nós estamos caminhando nesse rumo, né? Ele sabe que a minha contribuição é 100% dentro desse contexto, que eu não faço negócios, que eu não uso o cargo para ficar fazendo politicagem. Isso está muito claro, essa confiança, ela aumentou ao longo do tempo pelo comportamento de ambos, né? E isso me realiza, porque eu não... Realmente, quando nós começamos lá atrás, eu era um prefeito mais experiente do que ele, mas eu acreditava que ele tinha mais condições para ganhar a eleição e, por isso, acabamos definindo por ele ser o candidato. O fato é que a nossa relação é muito boa e eu espero contar com o apoio dele, sim, em 26, né? Se o nosso governo chegar bem, que me parece que está caminhando para isso, e o nosso esforço é muito grande para que seja assim, eu vou estar em boas condições de me apresentar para a sociedade, porque eu estou envelhecendo com ele no governo. Eu vou chegar lá em 26 com 8 anos de vice-governador de um governo que fez uma pequena revolução no estado de Mato Grosso. Se fosse o contrário, eu chegaria sem condições nenhuma. O governo de um governador que envelheceu e que não entregou, não correspondeu à expectativa da sociedade, portanto, eu faço parte disso, eu não teria nem motivos para me apresentar. Mas como eu acredito que a gente chega bem, mérito do nosso esforço e da potência que é esse estado de Mato Grosso, eu vou chegar em condições de me apresentar e pedir o voto para o cidadão. Mas isso é lá para 2026, né?
Isso aí. E aí, pensando, só antes de finalizar, governador, pensando já, né, nesse caminho, né, que o senhor diz que está sendo trilhado já, né, esses dois últimos anos de gestão, né, como é que vai ser vai ser já uma espécie de uma transição, vamos dizer assim, o Mauro dando cada vez mais protagonismo ao senhor, já conversaram, já alinharam algo nesse sentido? Como é que vocês pretendem tocar aí esses últimos anos, já pensando, né, o senhor nesse projeto que é muito claro, e o governador fala-se também, né, num projeto político ali ao Senado, então já caminhando, alinhando mais ou menos nesse sentido e fazendo 2 anos aí de muitas entregas para que possam, né, ser projetos mais fortes ainda. Camila, nós não falamos ainda, não chegamos tanto no detalhe. No detalhe. Né? O que tem no macro é que ele parece ser muito disposto a ser candidato a senador, né? Às vezes a gente fala sobre isso, e se for candidato a senador, se for eleito senador, tenho certeza que será um grande senador. Ele é muito disposto a modernizar inclusive a legislação penal no Brasil. Ele é muito crítico e muito disposto a modernizar a legislação no Brasil. Eu tenho muita convicção de que, se o Mauro for senador, vai ser um senador notável. E eu tenho muita saudade de ver no Brasil o Senado protagonizando, com grandes mentes lá, brilhantes mentes, se manifestando com vigor. Nós perdemos muito isso ao longo dos últimos anos. Já tivemos no Senado a elite do pensamento político nacional com disposição e com liderança para promover as grandes mudanças. Infelizmente, hoje, o Senado, assim como a Câmara, me parece muito mais interessados em barganhar emenda parlamentar, emenda secreta, emenda PIX, numa completa inversão de valores, tomando o orçamento do Executivo, né, para poder deixar o Executivo governar. Está muito feio isso, está muito ruim isso. É preciso mudar. Eu acho que, se o Mauro Mendes for senador, não tenho dúvida que ele vai ser um senador para ajudar a mudar isso. Obrigada, governador. A gente agradece a participação do senhor aqui. Fique à vontade, né, Igor, para vir aqui mais vezes. Hoje a gente tem uma agenda muito apertada, tem uma série de entrevistas aqui, mas foi um prazer recebê-lo. Fique à vontade para se despedir aí da nossa audiência, governador. Obrigado, Camila. Obrigado, Igor. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês aí. Vamos fazer